África do Sul, áreas urbanas deixaram de ser zonas seguras. Machos alfa dos babuínos patrulham fronteiras e entram nas casas como novos pontos de controle. Babuínos Chacma não são bons vizinhos para compartilhar território. Dos 5 babuínos africanos, os Chacmas são os maiores e mais agressivos. O corpo deles passa de 1 metro, excluindo o rabo. As presas têm o tamanho de um dedo humano. Os machos são mais pesados que a maioria das pessoas e têm juba espessa como leão. Esses animais não precisam atacar para assustar. Basta aparecerem. Babuínos são perigosos pela força e inteligência. Conseguem abrir janelas, portas e geladeiras, além de usar objetos para pegar comida ou assustar adversários. A atenção aos detalhes e a habilidade de imitar humanos os tornam imprevisíveis, mesmo quando deveriam ser previsíveis. Eles nos imitam. Enfim, deixa pra lá. Em áreas urbanas, isso se transforma em uma nova mecânica de sobrevivência. Os babuínos não estão apenas procurando comida, eles estudam o sistema para usá-lo contra os humanos. As invasões são frequentes, como se os animais testassem as defesas. Os babuínos não buscam mais comida aleatória. Eles agem sistematicamente, estudam rotas, destroem lixeiras e checam fechaduras. Cada aparição deles é um teste para as pessoas que se acostumaram a se considerar donas deste território. Agora, cada casa se transforma em um ponto de defesa, onde são testados parâmetros simples: velocidade de reação, resistência e capacidade de proteger recursos. Os babuínos não lutam nem atacam sem motivo, apenas se adaptam e observam. Se tentar expulsá-los à força, eles retornam com nova estratégia. Em certas áreas, as portas permanecem trancadas até de dia. O alarme não é visto como garantia, mas apenas como aviso de mais uma invasão. A África do Sul enfrenta constantes confrontos, com a natureza mais uma vez testando o controle do território. Não ameace o Cabo Sul-Africano. Lembrete sutil para agir abaixo do vídeo. O conflito entre humanos e babuínos, na África do Sul, é um processo prolongado, não um evento. A missão de coexistir fracassou faz tempo, e agora, cada lado segue seu próprio roteiro. A tensão cresce anualmente. Animais já não veem as cidades como estranhas. Nos mapas de observação, novos registros surgem com mais frequência. Ataques, invasões e assaltos a lojas e depósitos. Há centenas de vídeos como prova. Os babuínos invadem pavilhões comerciais, arrombam geladeiras, roubam comida e bloqueiam estradas, sentando-se no meio da pista para testar os carros. O comportamento de alguns indivíduos ultrapassa os padrões normais. Surgem exemplares com alto nível de agressividade e quase nenhuma demonstração de medo diante do ser humano. Seus traços são iniciativa, força e coordenação social. Quanto mais tentam limitar seus movimentos, mais rápido os babuínos se adaptam e acham novos caminhos. Cada adaptação aumenta a complexidade do sistema. A cidade vira palco onde ambos precisam seguir novas regras. A região de Kamedi é um setor costeiro no sudoeste de Cap, onde vive um dos grupos de babuínos mais conhecidos, cerca de 40 indivíduos. Para os moradores, ela virou uma facção separada, com rotas, pontos de coleta e táticas próprias para evitar patrulhas. Cada confronto é um novo capítulo nessa história. Para monitorar a matilha, instalaram rastreadores em alguns animais e criaram alertas para os moradores. Por anos, ela serviu como proteção, atualizações, alertas, rotas alternativas. Com a pandemia, o controle enfraqueceu, a infraestrutura deixou de ser atualizada e a vigilância se deteriorou. Agora, a matilha age sem restrições. A cidade perdeu o acesso aos dados e, com isso, perdeu a vantagem. Os babuínos tomaram a iniciativa. Às vezes, em um sistema caótico, surge alguém que não obedece à matilha nem ao ser humano. Apresento a vocês o babuíno especial, ousadia máxima, inteligência excepcional e ausência total de medo em tempo real. Estratégia: atacar, capturar a presa e sumir. Efeitos: caos, pânico e notícias locais. Numa região da África do Sul, um macho ficou famoso por 140 ataques em 13 meses. Ele agia sozinho, sem apoio, mas com uma precisão que antes era característica apenas dos humanos. Ele invadia casas, arrombava carros, pulava alarmes e saía sem ser notado. Cada movimento era calculado como uma sequência de ações bem ensaiada. Seu medo era zero e a adaptação máxima.
Todas as tentativas de pegá-lo fracassavam. A quantidade importa. Cientistas estimam que desde 2000 o número de babuínos locais dobrou. E recentemente, em 2024, foi realizado o censo anual de babuínos na Cidade do Cabo e descobriram que ao sul da cidade vagam livremente pouco mais de 500 babuínos chacma. Alguns pesam quase 40 quilos, legendas por Dima Torzok. Os defensores dos animais afirmam que as pessoas devem aprender a conviver com os macacos, porque eles fazem parte da natureza local. Bem, eu sugiro que eles troquem de lugar com os moradores por pelo menos meio ano, embora eu já consiga imaginar como isso seria. Muitos moradores discordam dos defensores dos animais, pois os macacos invadem casas, comem alimentos e ameaçam a saúde. Os pais reclamam que as crianças começaram a ter medo do latido dos cachorros. E não é porque é alto e assustador. É simples. Quando os cachorros latem, isso significa que uma matilha de babuínos está por perto. Esse é o tamanho do problema. E não pense que em prédios de apartamentos é mais tranquilo. Babuínos são ágeis, fortes e rápidos, por isso conseguem entrar lá facilmente. Eles também conseguem abrir sua bolsa, aliás, mesmo que ela esteja fechada. Além disso, pessoas já morreram por causa dos babuínos. Por exemplo, um homem idoso foi morto por um babuíno que pulou em cima dele enquanto fugia do dormitório com um saco de açúcar. Em outro caso, um babuíno atacou uma criança e feriu gravemente o abdômen dela. Eles são selvagens e transmitem doenças, como outros animais selvagens. O risco de contaminação existe até ao limpar os vestígios de uma invasão. Das fezes dos babuínos, por exemplo, pode-se contrair giardíase, entre outras doenças. Como já disse, o problema dos babuínos na África do Sul não é novo. Nos anos 1980, os conflitos entre animais e pessoas aumentaram, levando as autoridades a agir. Naquela época, o aumento dos conflitos entre primatas e humanos fez as autoridades exterminarem alguns grupos de babuínos no final dos anos 1980. Em 1998, cientistas fizeram um novo censo na Península do Cabo e encontraram apenas 365 indivíduos quase sem machos. É simples. Foram justamente os machos que mais frequentemente eram abatidos. Naquele tempo, alguns se indignaram com a crueldade das autoridades e criaram o grupo ambiental Comedy para tentar mudar os planos do governo. Sobre os babuínos, esse grupo pedia o fim dos abates e a criação de outros grupos menores para monitorar e afastar os animais. Surpreendentemente, as autoridades concordaram. A caça aos babuínos foi declarada uma infração. Para afastar os babuínos das áreas residenciais, guardas contratados pelo governo usam armas de paintball. Não é letal, mas é bem desagradável para os animais. Além disso, os babuínos aprendem rápido, então os guardas raramente precisam realmente atacá-los. Frequentemente, só ver alguém com uma arma de paintball já faz os animais fugirem. Parece uma vitória, não? Bem, não exatamente. Mesmo com todas as medidas e as armas de paintball. Até 2025, o conflito entre pessoas e babuínos na Cidade do Cabo levou as autoridades a reconsiderarem o abate. Não abates indiscriminados, é claro. Fala-se em remover 117 animais de 4 grupos. Isso representa cerca de 1/4 de todos os babuínos da Cidade do Cabo. Mas isso não é exatamente uma ideia muito boa. Babuínos causam confusão, assustam pessoas e danificam propriedades. Mas o grupo de gestão de babuínos da Península do Cabo diz que o abate é só uma das opções. Há também o deslocamento e a criação de reservas. Enfim, métodos diferentes sem matar. Não é um amor especial dos especialistas por animais ou babuínos. Babuínos são engenheiros naturais e principais dispersores de sementes. Já em 2018, os cientistas descobriram que os babuínos dispersam sementes de pelo menos 24 espécies diferentes de plantas. São fundamentais para a saúde do fimboz na Cidade do Cabo. São arbustos especiais, compostos por várias plantas únicas que crescem apenas na costa da África do Sul. Sem os babuínos, o restante da natureza pode desmoronar, talvez de forma irreparável. Armas de paintball ou não, nem sempre funcionam. Babuínos fogem ao ver guardas florestais, mas ainda assim continuam invadindo, mesmo com o risco. É simples. A comida humana oferece grande vantagem na obtenção de energia. Radiografias do corpo de um macho de babuíno da Península do Cabo revelaram até 70 objetos metálicos. Chumbo de caça, balas de rifle. E sabe de uma coisa? Nada disso o parou.
o babuíno continuou atacando. No fim, atirar nos babuínos pode parecer tentador, mas é questionável. Sim, esse método é usado com frequência, e eu já contei 1000 vezes como isso acontece. Mas há um detalhe. O abate é para espécies nocivas e não nativas. Já os babuínos sempre viveram nesses locais. A vida selvagem depende deles. Por isso, controlar esses animais exige um predador, que de fato existe. Permitam-me apresentar a vocês a águia coroada. Essa grande ave de rapina vive na África, ao sul do Saara. A dieta da águia é principalmente mamíferos, variando conforme a região onde ela voa. Antílopes, macacos, roedores, dasmãs, tudo isso as águias coroadas adoram e comem com prazer. Mas se elas encontram um porco do mato, um lagarto ou um morcego, as águias também não recusam e comem esses animais. As águias coroadas são vistas como as mais fortes da África. Em relação ao tamanho do corpo de suas presas, elas podem se dar ao luxo de comer praticamente qualquer coisa, mesmo que a presa pese 30 quilos. Garras grandes e patas fortes quebram facilmente os crânios das presas. A altura das águias coroa varia de 80 a 100 centímetros, ou seja, elas são as quintas em comprimento corporal, entre todas as águias que vivem atualmente na Terra e as nonas em massa. A envergadura das asas delas geralmente varia de 1,51 a 1,81 metro, e a maior já registrada chegou a 1,09 metro. Os bicos dessas águias são enormes. Em um grande exemplar de museu, o comprimento do bico do canto da boca até a ponta é de 55 milímetros, o comprimento da linha superior do bico é de 45 milímetros e a altura na base é de 33 milímetros. Em outro museu, a fêmea tinha uma garra de 6,2 centímetros. Resumindo, sim, essa ave pode caçar quem ela quiser. E isso eu ainda nem mencionei. Personalidade. Águias, coroas são corajosas e cruéis. Caçam furtivamente, atacam de surpresa e mudam de tática conforme a presa. É impossível se acostumar com esses ataques. E sim, elas caçam babuínos há muito tempo e com sucesso. Pelos ossos de macacos achados, a águia perfura o crânio com o bico, quebra o pescoço e arranca a cabeça para acessar o cérebro nutritivo. A vida selvagem é surpreendente, mas o mais importante é que os babuínos sabem o quanto as águias coroas são perigosas. Cientistas já presenciaram vários encontros deles no Parque Nacional do Lago Manyara, norte da Tanzânia. Quando uma águia aparecia no horizonte, os babuínos reagiam fazendo um barulho assustador. Eles davam o alarme e então todos os filhotes e os mais jovens desciam das árvores procurando abrigo debaixo dos arbustos. Sem arbustos, os mais jovens tentavam ficar próximos dos adultos. Machos mais velhos e maiores costumavam ameaçar a águia e às vezes conseguiam expulsá-la. Porém, isso não se aplica a todos os lugares, pois em certos locais os primatas são 80% da dieta das águias de coroa. Para esses primatas, os gritos não ajudaram. Mas para que ela faz tudo isso? Se as águias se estabelecerem nos arredores da cidade do Cabo, a vida despreocupada dos babuínos vai acabar de vez. Eles terão que ficar ainda mais atentos e temer não só os guardas florestais com suas armas de paintball, porque os guardas, na verdade, só assustam os babuínos. Com as águias, vai ser diferente. Vai começar o que os cientistas chamam de pressão de predador, ou seja, a influência dos predadores nas presas. Sim, a águia vai caçar os macacos e diminuir seu número. Menos babuínos resultam em menos conflitos com pessoas, menos danos e ataques. Não é só a quantidade de babuínos. A presença de um predador altera seu comportamento. A ameaça constante de serem devorados obriga todas as espécies de presas a se adaptarem. Elas mudam seus hábitos alimentares ou se abrigam em lugares mais seguros. Em resumo, as presas em potencial vão viver de forma diferente, para não se tornarem presas de verdade. Elas também vão se dispersar. Alguns macacos podem sair da área das águias e ir para lugares mais distantes. Aqui, na verdade, existem duas opções. Ou os babuínos vão para o mais longe possível das cidades, ou, ao contrário, vão se aprofundar nas cidades. E isso já não é muito bom. Por outro lado, os babuínos provavelmente vão gastar menos tempo buscando e comendo, porque eles vão ter que gastar esse tempo vigiando os predadores. Menos comida reduz a sobrevivência e saúde do grupo. O número de filhotes não é crucial.
No contexto da vida selvagem, isso é um fato comprovado por cientistas. Continuação. O aparecimento de um predador sempre afeta a prole. Nascem menos filhotes porque o estresse influencia a gravidez. Além disso, eles são mais fracos, menores, e as mães deixam de cuidar deles mais cedo. Resumindo, a águia coroada é uma solução perfeita e natural para o problema dos babuínos em todos os níveis. E também não há espécies exóticas, já que as águias coroada também vivem na África do Sul. É verdade que elas habitam regiões mais a leste, enquanto Cape Town fica mais a oeste. Diferente dos casos anteriores, aqui não seria necessário transportar o animal por oceanos, nem mudar de continente. E se pegarmos as águias coroada da África do Sul, são praticamente 1.000 a 1.500 quilômetros. Estou dizendo, é uma solução 100% natural. Nós simplesmente vamos expandir a área de habitat do animal para o oeste e só isso. Mas claro, também há possíveis desvantagens. Algumas aves de rapina pequenas atacam pessoas se elas chegarem muito perto do ninho delas. Mas geralmente tudo termina sem consequências graves. Já as fêmeas das águias coroa, no período em que os filhotes já estão emplumados, atacam sem hesitar qualquer um que se aproxime do ninho. Sim, inclusive pessoas. Boa notícia! Apesar do tamanho e força, esses ataques também podem ter consequências pequenas. Para as fêmeas, é importante que o intruso se afaste do ninho. Elas não querem matá-lo ou feri-lo gravemente. Mesmo só protegendo o ninho, o pássaro pode ferir gravemente, causando feridas que inflamam ou precisam de pontos. No geral, nada agradável. 0 de 10. Mas a maior desvantagem é que é justamente a águia coroada que ataca crianças humanas como presa. Talvez seja a única ave de rapina remanescente com esses hábitos alimentares. E não ache que as águias modernas inventaram isso. Na antiguidade, os australopitecos eram caçados por águias coroa, que atacavam seus filhos. Você já ouviu falar da criança de Taung? É um crânio que comprovou a existência dos australopitecos para a ciência. Ele possui marcas de garras bem características. Talvez os ataques a crianças modernas sejam uma memória ancestral das águias, algo muito assustador. Em um caso, um menino de 7 anos, pesando cerca de 20 quilos, foi emboscado por uma águia coroada. O ataque parou graças a uma mulher que correu e salvou a criança. Em outro caso, um crânio de criança foi encontrado no ninho de um casal de águias coroa. No terceiro caso, ao investigar o sumiço de uma menina de 4 anos, surgiram provas claras de que a águia coroa era a responsável. Não direi quais eram essas evidências, apenas que foram achadas na árvore onde a águia se escondia. O resto, imaginem. Em resumo, se trouxermos as águias coroa ainda mais perto das pessoas, para os subúrbios da cidade do Cabo, há risco de que as vítimas não sejam só os babuínos. O quadro fica bastante sombrio. Países onde pais temem deixar filhos sozinhos na rua, o perigo está até no quintal. Comparados a isso, os babuínos parecem caras bem simpáticos. Não devemos nos preocupar só com as crianças, mas também com os animais de estimação. Em 2020, a Yorkshire Terrier Delphi, de 5 anos, sobreviveu após uma águia coroada agarrá-lo, levá-lo pelo vale e soltá-lo. Tudo começou com o mau tempo, que fez com que o portão do jardim se abrisse, e 2 Yorkshire Terriers escaparam do jardim para uma reserva natural. E então a águia os viu e pensou: "Ah, um lanche." Talvez, no caminho, ele tenha mudado de ideia, ou lembrado da promessa de almoçar direito, e não só comer lanches. De qualquer forma, ele soltou o cachorro e levaram-no direto à clínica. Delphi ficou em choque, mas saiu apenas com uma concussão e uma fratura no crânio em um lugar. Para um Yorkshire Terrier, sobreviver a um encontro com uma águia é um milagre. E para qualquer outro animal de estimação também. Em 2019, houve 15 ataques a animais de estimação na região, a maioria durante o nascimento dos filhotes. Cientistas afirmam que, em 9 de 10 casos, águias confundem cães e gatos com damãs ao observarem o que corre abaixo. As águias costumam se alimentar de damãs e aqueles bichinhos que gritam indignados avavá. Curta se você já viu esses caras. Recomenda-se usar jaquetas coloridas ou refletivas em animais de estimação para evitar que águias os confundam. Os damãs não usam essas roupas. Faltam roupas para todos. Nas regiões onde vivem as águias, galinhas somem quase diariamente. Por isso é necessário mantê-las nos galinheiros, pois não há outra opção.
Não é permitido interagir com as águias de cauda branca, pois estão ameaçadas de extinção. E também dizem que, na maioria das vezes, quem ataca os animais domésticos são as águias jovens e adolescentes. Eles, bem, podemos dizer que estão se descobrindo, têm pouca experiência. Ainda não está claro como escolher a presa certa, e isso varia conforme a época do ano. Quando a presa de verão some, é preciso mais esforço para se alimentar. E aí, qualquer animal que os jovens águias encontrarem serve, sem exceção. No geral, convidar águias coroa para uma vida tranquila e segura é mais ou menos como chamar um leopardo só por ter um rato em casa. Talvez ele resolva seu problema, mas caramba, é um leopardo. Mas na verdade, não há garantia nenhuma de que o leopardo, digo, as águias, vão gostar do novo lugar. Para as águias coroa que vivem na África do Sul, a ensolarada Durban é realmente um paraíso. A própria cidade e seus arredores são cobertos de vegetação, e aqui vive uma grande variedade de animais. É o território ideal para aves de rapina urbanas caçarem. E as águias coroa nessa espécie de bando são as mais impressionantes. Elas há tempos constroem ninhos em jardins e parques da Grande Durban, caçando damãs nos esgotos ou pegando filhotes de ibis de face preta dos ninhos. Ou seja, vivem felizes, não reclamam de nada. Mas a cidade do Cabo é um lugar completamente diferente. Águias coroa vivem principalmente em florestas densas nos trópicos. Exceções incluem matagais costeiros, acácias, colinas florestadas e penhascos rochosos. As águias, ao evoluírem, desenvolveram habilidade para caçar em florestas. Eles até desenvolveram asas mais curtas e arredondadas e uma cauda longa para manobrar melhor entre as árvores. Resumindo, as florestas são muito importantes para as águias coroa. E nos arredores da cidade do Cabo, digamos assim, há pouca floresta. Isso é visível até neste mapa. Onde as águias vivem agora, há muito mais vegetação. Nossos predadores, salvadores, não são muito adaptados às condições da cidade do Cabo. Se o lugar não for adequado, isso prejudica muito a caça da águia. E então, tudo segue em cadeia. Ou as aves simplesmente morrem, ou voam para onde as condições são melhores. De todo modo, a campanha contra os babuínos vai fracassar. Não dá para afirmar com total certeza que será exatamente assim e de nenhuma outra forma. Não se pode descartar um final tão triste. Além disso, as águias não têm problemas com viagens. Se o território no sudoeste da África fosse adequado para eles, já teriam fundado alguma colônia lá. Mas isso não aconteceu, então deve haver um motivo. Além disso, não há garantia de que, mesmo estabelecendo-se em um novo território, as águias coroadas realmente passem a caçar babuínos. Sim, eu sei, eu disse que há casos conhecidos de confrontos entre eles. E de modo geral, essa espécie de águia caça primatas. Na maioria das vezes, são cercopitecos de cauda vermelha, macacos bem menores e mais leves, pesando 10 vezes menos que um babuíno. As águias coroa caçam primatas arborícolas porque o habitat delas coincide com o dos primatas. Primatas terrestres, como os babuínos, são mais uma exceção à regra. Há relatos de ataques de águias coroa a babuínos, só que eles são raros. No geral, existe um risco sério de que as águias trazidas nem entendam que precisam caçar especificamente os babuínos. Elas não fazem isso todo dia, e algumas talvez nunca tenham caçado babuínos. Então, o que fazer? Para responder, precisamos antes entender por que os babuínos passaram a frequentar tanto as cidades. A maioria deles prefere ficar nas colinas e encostas nos arredores da cidade do Cabo, mas os locais tradicionais onde os babuínos se alimentam ficam em áreas mais planas. E sabe o que mais existe nesses lugares? Os subúrbios que cresceram muito nas últimas décadas. O crescimento da cidade do Cabo fez os babuínos migrarem para regiões com menos alimento, porém há bastante comida disponível. Lixeiras abertas com lixo muito calórico. Os babuínos evoluíram de forma a viver próximos aos humanos e tirar proveito das mudanças ao redor. Por isso, eles frequentemente invadem os habitats humanos. Sim, isso pode parecer algo antinatural, mas só se você está acostumado com animais pequenos, tímidos e assustados que vivem nas cidades. Babuínos, assim como humanos, são curiosos e atentos ao que acontece ao redor, diferente dos ouriços. Os laços sociais podem se adaptar a qualquer mudança. Desenvolveram grande habilidade para achar comida saborosa, que sempre existe onde há pessoas. O fácil acesso a essa comida significa que os babuínos podem gastar menos tempo e energia procurando alimento.
O tempo livre é usado para interagir com potenciais parceiros, outros membros do grupo e para a reprodução. Eles se deram muito bem. No fim, alguns babuínos deixam de olhar as pessoas com desconfiança e passam a intimidar diretamente, chegando até a pegar armas. Alimentos. Mas não só lixeiras e subúrbios em expansão são culpados. As pessoas, como sempre, destruíram a vida selvagem local. Os grandes predadores, como leões, foram exterminados há mais de um século, e o último leopardo da Península do Cabo apareceu na década de 1930. Sem predadores, nada controla o número de babuínos. Agora vamos à pergunta: o que fazer? Por mais estranho que pareça, é recolher o lixo. No último plano decenal de manejo de babuínos, para 2023 a 2033, está dito que a cidade da Cidade do Cabo vai trabalhar para melhorar a gestão de resíduos, instalando lixeiras protegidas contra babuínos. Ou, em outras palavras, a cidade planeja impedir que os macacos tenham acesso fácil ao lixo saboroso. Ativistas ambientais acham que há poucos contêineres e que falta incentivo para os moradores não deixarem lixo espalhado. Mas, na minha opinião, isso já é um bom começo. E ainda, em setembro de 2023, a cidade anunciou que planeja construir cercas adicionais para manter os babuínos na zona rural. A ideia é dificultar ao máximo a vida dos macacos, para que eles pensem: é melhor a gente não ir até onde estão as pessoas. O monitoramento segue sendo realizado. Guardas florestais monitoram o deslocamento de babuínos em 11 bandos controlados e a maioria deles permanece quase sempre fora das áreas urbanas. Deixa seu like, até a próxima.